Oi, pessoal, vamos lá. Então, atualmente, depois de todas essas mudanças que a gente viu, né, com essa questão do socialismo de mercado, como que nós temos hoje, então, essa consolidação da China no mundo mais contemporâneo? Bom, atualmente nós temos como o líder, né, da China, né, da República, né, Comunista da China, nós temos o Xi Jinping, tá? Que é esse cara aqui simpáticozinho, beleza? E aí, o que que ele é, na verdade? Ele não é só como se fosse um presidente, né, desta república. Ele, na verdade, ele é um grande líder que vai comandar, né, um grande, de certa forma, visto por muitos, né, como um ditador, que vai comandar não só o Estado, né, a república em si, mas também o Partido Comunista e o Exército. Então não existe, na verdade, outros partidos, né, para você ter votos democráticos, para escolher quem são os representantes. Isso não existe, né? Quem comanda tudo é esse cara daqui, né, o Xi Jinping, e ele que vai também comandar a questão econômica, a questão social, a questão da educação, a questão das políticas públicas de saúde, enfim. E não só isso, mas também a questão do controle do território, né, que seria aí a formulação do exército. E faz muito sentido isso, né? Porque isso faz parte da base do pensamento da liderança comunista, né? A Santíssima Trindade comunista. Porque se você controla a república, você tem controle, né, das políticas sociais, das políticas econômicas. Se você controla o partido, você vai controlar todas as demandas legislativas, né, de certa forma de controle e dominação do poder. E você também acaba se colocando no poder como um pedestal, de certa forma, né? Você fica muito mais difícil você ser retirado do governo, né, nesse sentido. E o exército pela questão do controle, não só externo, mas também controle interno dessa população, né? Então, por isso que sempre que a gente está falando de modelos comunistas, a gente está sempre tendo atrelado a questão desse exército, né, que vai controlar essa população a partir de um grande líder, tá? E geralmente esse líder, ele é bem visto por essa população, tá? Por isso até mesmo dizem que muitos consideram, né, o governante chinês mais poderoso desde o Mao Tse Tung. E olha que o Mao Tse Tung fica para a história da China, né, que foi o cara que libertou a China, né, da sua independência, digamos assim. Então, o Xi Jinping, ele na verdade vai ter esse grande poder, essa grande aceitação dos chineses, não só por essa questão que a gente está falando, né, de mudanças econômicas, mas cada vez mais dessa abertura para o mundo globalizado, certo? Nós estamos num mundo globalizado, então essa abertura ela vai se dar cada vez mais. Só que para quem, né? Para a população que conseguiu, de certa forma, se desenvolver, conseguiu ter, né, essa liberdade maior econômica, né? Então, no fundo, na verdade, todo o pano de fundo que o Partido Comunista traz, que é a questão, né, da equidade social, da igualdade social e econômica para a sua população, na prática não existe. Na prática existe uma grande desigualdade, né, vista na China. Só que a galera vai apoiar ele. Por quê? O pessoal quer continuar tendo seus recursos, né, quer melhorar sua qualidade de vida no mundo técnico no mundo globalizado. Certo? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos falar então agora dos impactos, né, dessa grandiosa economia que cresceu, deu certo, explodiu, deu um salto. Beleza, mas isso tem consequências. E quais são as consequências? As palavras-chave aí para vocês. Consequências, quais são os impactos desse avanço econômico da China? Bem, a gente pode falar da questão da poluição, da crise ambiental, como a gente já falou, né? Um dos maiores países que contribuem para a poluição atmosférica no mundo em nível global é a China e os Estados Unidos, né? Então, que são os grandes produtores mundiais, né? Então, eles são responsáveis por grande parte dessa poluição, né? Nem mesmo, olha só, as províncias menos industrializadas se livram da poluição e da mudança climática causadas pela ação humana industrial na região, certo? Então também existe uma questão, olha só como é que os rios, né, também são poluídos. Existe uma questão não só industrial,
né, de poluição atmosférica, mas também da poluição de solos, a poluição de lençóis freáticos, dos rios, né, dos mananciais, tá? Por parte também da população e por parte também desses rejeitos industriais, tá? Outro problema, outra consequência dessa grandiosidade econômica. Cada vez mais a gente foi percebendo, né, essa questão do aumento da população, como a gente viu lá no Mao Tse Tung, ele já tinha dito, já tinha sinalizado essa problemática, e como um modelo repressivo, né, no modelo comunista, ele fez a constituição da política do filho único, tá? Nos anos 70, e o Deng Xiaoping vai continuar, né, fazendo essa medida para a contenção econômica, né? Então, para que não houvesse uma crise econômica, já que ele estava fazendo uma reformulação, né, dessa economia, então continuou-se com essa política do filho único, que seria, na verdade, uma forma de uma forma repressiva de fazer com que houvesse um planejamento familiar, né, que as famílias reduzissem o número de filhos, né, tidos, e tentasse, de certa forma, diminuir o estoque de pessoas, né, da diminuição da taxa de natalidade na China, tá? Então, o que isso aconteceu? Essa política do filho único pedia, então, que cada casal tivesse pelo menos não, só tivesse um filho, um único filho. Só que o que acontecia, né, nesse sentido? A gente está falando de uma sociedade, né, que ela sofreu e sofre ainda, né, de muita repressão, né, e muito também uma comunidade também muito patriarcal, digamos assim, né? Então, existe uma diferença muito grande você, na cultura chinesa, ter um filho homem do que ter uma filha mulher. Então, como você só podia ter um filho, então grande parte das famílias tomavam a decisão, né, de que este único filho seria um filho homem e não uma filha mulher, certo? Então, o que aconteceu nessa época? Se a mulher estivesse grávida e soubesse que era uma criança, uma menina, né, acabava tendo a opção de fazer um aborto, tá? Então, o que acabou gerando isso na questão da pirâmide etária da China, né? A maior parte da população jovem acabou se tornando, né, de homens, né, de jovens rapazes. Só que pensando, né, numa política demográfica mais futura, isso vai dar ruim, né? De certa forma, não vai encaixar as coisas. Por quê? Porque para você ter aí as próximas gerações, você precisaria ter um contingente também de mulheres, né? Para reproduzirem esses filhos, né? Então, isso acabou gerando, já agora, mais recente, só em 2015, que foi em 2015, né? Só em 2015 que você teve, então, o fim dessa mudança, desse pensamento, né? E que você tem agora a oportunidade de ter, 2 filhos por família, tá? Então não é mais um só filho na política do filho único lá dos anos 70. Você passa em 2015 a ter 2 filhos por família. Isso acaba, de certa forma, aumentando as chances, né, de se terem aí mulheres nascendo, né, meninas nascendo. Então, futuramente, isso pode melhorar um pouco a situação da China, tá? Mas, bom, falando sobre a questão do envelhecimento da população. A China, ela é conhecida mundialmente pela sua quantidade de pessoas, né, um contingente populacional muito grande, mas isso vai acabar gerando, por conta dessa questão da política do filho único, que aconteceu nos anos 70, um grande contingente, né, na pirâmide etária lá no topo, né? Então, o topo da pirâmide etária da China, ela vai ser um topo bem alargado. E quando a gente for pensar na base, se só podia ter um filho por casal, como é que vai ser essa base dessa pirâmide? Vai ser mais curtinha, né? E se a gente for olhar ao lado das mulheres, vai ser menor ainda, e dos homens um pouquinho maior, tá? Então, isso aí fica aí de atenção para vocês, de repente, para fazer uma análise de uma pirâmide etária da China, tá? Isso acaba sendo uma consequência, um impacto também desse desenvolvimento econômico, desse contingente também populacional desenfreado que aconteceu, e depois houve aí, então, uma mudança, né, no pensamento dessa política
do filho único. E, na verdade, gente, só um OBS aqui rápido, essa política, né, essa lei, ela de certa forma demonstra e reforça essa questão de domínio, né, de controle, né, que a República Comunista tem perante a sua sociedade, certo? Dos chineses, beleza? Show de bola! Agora a gente vai para um assunto, ó, treta atual. Preparado?